Sabemos muito sobre o que existe a 3 e 5 quilômetros de profundidade. E essa informação não é divulgada ao público, mas o nosso governo e provavelmente outros governos sabem bastante. O gelo sob a Antártida tem mais de 3 quilômetros de espessura em alguns lugares. Mas e se algo lá embaixo nunca tivesse sido feito para congelar? E se escondida sob aquele deserto branco infinito, os investigadores descobrissem uma estrutura tão impossível, tão aterradora, que os militares recebessem ordens para apagar todos os vestígios dela da história? Por mais de 40 anos, circularam rumores em círculos confidenciais sobre estranhas formações geométricas enterradas nas profundezas do gelo da Antártida. A maioria das pessoas os descartava como teorias da conspiração, até que Linda Moulton Howe finalmente quebrou o silêncio. Segundo testemunhas em seus leitos de morte, tripulações da Marinha, cientistas e oficiais de inteligência viram a mesma coisa, um objeto angular e enorme diferente de tudo que existia na natureza. Não era gelo nem rocha, algo construído, algo ancestral. E quanto mais a fundo investigavam, mais estranha a história se tornava. Pousos de emergência, coordenadas restritas, interrupções repentinas de rádio, homens forçados a assinar acordos de sigilo vitalício. Alguns supostamente passaram décadas assombrados pelo que viram, antes de finalmente confessarem tudo a Linda em gravações secretas, pouco antes de suas mortes. Antes de revelarmos o que os investigadores afirmam ter descoberto sob a Antártida, clique em gostei e inscreva-se, pois alguns dizem que instituições poderosas nunca quiseram que esses depoimentos chegassem ao público. Agora, aos 81 anos, Linda diz que não pode mais ficar em silêncio. Depois de décadas coletando depoimentos confidenciais, coordenadas secretas e confissões em leitos de morte, ela afirma que a verdade é finalmente importante demais para ser enterrada. E se ao menos uma fração dessas testemunhas estivesse dizendo a verdade, a Antártida poderia estar escondendo um dos maiores segredos da história da humanidade: o homem na crista da montanha. O ano era 1982. Um engenheiro de voo da Marinha, cujo nome Linda protege até hoje, estava em uma missão de rotina de abastecimento da estação McMurdo para um acampamento de pesquisa remoto no interior da Antártida. Em algum ponto sobre a camada de gelo, uma falha no equipamento forçou a tripulação a pousar prematuramente em uma crista exposta. O vento batia com força na fuselagem. As temperaturas estavam tão baixas que a pele exposta queimava em segundos. Era o tipo de lugar onde você conserta o que está quebrado e vai embora. Mas enquanto a tripulação trabalhava nos reparos, o engenheiro de voo olhou para a crista da montanha e parou. Algo estava errado com a paisagem. Em uma elevação distante, formas que não pertenciam àquele horizonte surgiam. Eram geométricas simétricas, regulares demais, angulares demais e precisas demais para serem formações de gelo. Ele se aproximou perto o suficiente para ver o que parecia ser o topo de uma estrutura maciça, parcialmente exposta, onde o vento e o tempo haviam removido o gelo. Era angulosa, era sólida e era feita de algo que claramente não era natural. Antes que pudesse alcançá-la, o rádio estalou. Ordens. Retornem imediatamente para McMurdo, sem explicações, sem discussões. Quando pousaram, agentes de inteligência estavam à espera. A tripulação foi separada, a tripulação foi interrogada individualmente e informada de que seus registros de voo agora eram confidenciais. Assinaram acordos de confidencialidade adicionais e receberam uma única instrução. Isso nunca aconteceu. Agora aqui está o que você precisa entender sobre Linda Moulton Howe. Ela não é uma teórica da conspiração com um canal no YouTube. Ela é uma jornalista investigativa premiada com o Emmy, que passou mais de 4 décadas entrevistando militares, cientistas e funcionários do governo. Ela construiu sua carreira com base em evidências documentadas, credenciais verificadas e fontes que podiam ser corroboradas. Quando o engenheiro de voo a contatou em 1998, já aposentado aos 70 e poucos anos, e sabendo que seu tempo estava se esgotando, ela não se apressou em publicar. Ela o entrevistou por horas. Ela verificou seu histórico de serviço. Confirmou suas credenciais.
Seu relato incluía coordenadas específicas, datas exatas e os nomes de outros membros da tripulação naquele voo. Tudo conferia, mas Linda sabia que uma testemunha não era suficiente. Então ela arquivou o depoimento dele. Ela não contou a ninguém e esperou. Não fazia ideia do que estava prestes a começar. Se isso já está te arrepiando, inscreva-se, porque o que vem a seguir fará isso parecer um aquecimento. O padrão se repetiu ao longo dos próximos 20 anos. Eles foram surgindo para ela, um a um. Militares cientistas contratados. Pessoas que não tinham nenhuma ligação entre si, que nunca se tinham conhecido, que tinham estado destacadas em bases diferentes, em décadas diferentes, todos contando a Linda partes da mesma história impossível. Um geofísico que havia realizado levantamentos com radar de penetração no gelo estava sentado em frente a Linda com o maxilar tenso e a voz quase inaudível. Ele havia encontrado cavidades sob o gelo. Não pequenos bolsões, mas vazios enormes, geometricamente regulares, profundos demais e com estrutura complexa demais para serem cavernas naturais. Quando ele sinalizou os dados, o rosto do seu supervisor empalideceu. As leituras foram classificadas em questão de horas. Toda a sua equipe foi realocada. Ele nunca mais viu aqueles dados. Um membro do batalhão de construção CIB da Marinha descreveu ter sido enviado para um local de escavação secreto a quilômetros de qualquer estação de pesquisa oficial. Não houve briefing científico, nem missão de extração de núcleos de gelo, apenas perfuração direta para baixo. E no fundo do poço, ele viu algo que lhe causou um nó no estômago. Estruturas metálicas, paredes que pareciam fabricadas, superfícies lisas demais, calculadas demais e perfeitas demais para serem geológicas. Ele as encarou e pensou: alguém construiu isso. Uma cientista da Base Esperança, na Argentina, contou a Linda que equipes de pesquisa ocasionalmente extraíam artefatos de núcleos de gelo com mais de 12.000 anos. Todas as vezes, sem exceção, militares chegavam, confiscavam as amostras e as faziam desaparecer. Sem registros, sem relatórios, sem artigos publicados. Desapareceu. Um piloto que realizou missões por todo o continente descreveu uma zona de exclusão aérea que não constava em nenhuma das cartas aeronáuticas públicas. Era uma área restrita, onde voos civis eram proibidos e voos militares exigiam níveis de autorização que quase ninguém possuía. Quando ele perguntou a um superior o que havia lá embaixo, a resposta foi curta: pesquisa confidencial. Pare de perguntar. Nenhuma dessas pessoas se conhecia. Nenhuma delas tinha visto as outras entrevistas de Linda. Mas todos os depoimentos apontavam para a mesma conclusão. Algo antigo e estruturado estava enterrado sob o gelo da Antártida. E vários governos sabiam disso. Linda sentou-se com todos esses registros espalhados sobre a mesa e sentiu o peso do que tinha em mãos. Não se tratava de uma única história. Era um padrão. Um padrão que ela não podia ignorar. E de fato podia. Ainda não havia provas. Mas então alguém a contatou e mudou tudo. O depoimento que mudou tudo. Era 2016. Linda recebeu uma mensagem de alguém que ela descreveria mais tarde como a fonte mais confiável que já havia entrevistado em toda a sua carreira. Ele era um oficial aposentado do NORAD com autorização de segurança confidencial que participou de uma operação na Antártida no início dos anos 2000, a qual não consta em nenhum registro público. Sua identidade é a que Linda protegeu com mais zelo do que qualquer outra. Quando ele começou a falar, Linda ficou em silêncio, porque o que ele descrevia não apenas complementava os depoimentos anteriores, mas os conectava. Cada relato isolado, cada fragmento e cada detalhe inexplicável de 20 anos de entrevistas, de repente se encaixaram como peças de uma máquina que se unem. Segundo seu relato baseado no que lhe foi informado e no que testemunhou pessoalmente sob a camada de gelo da Antártida Ocidental, a uma profundidade de aproximadamente 3 quilômetros. Existem múltiplas estruturas de origem artificial. Não são anomalias geológicas, nem formações de gelo, nem nada que se encontre em livros de geologia. São estruturas construídas por alguém projetadas com intenção e precisão.
E são antigas, muito mais antigas que o gelo que as sepultou. Elas são anteriores à última era glacial, o que significa que foram construídas quando a Antártida era um continente verde e temperado com rios e florestas há mais de 12 mil anos. Pense nisso por um segundo. Mais de 12 mil anos. Isso é milhares de anos antes da Suméria, milhares de anos antes da primeira dinastia egípcia, antes de todas as civilizações que já chamamos de antigas. Ele contou a Linda que essas estruturas foram detectadas pela primeira vez na década de 1940, durante a Operação High Jump, a enorme expedição à Antártida, realizada entre 1946 e 1947, liderada pelo almirante Richard Byrd. Oficialmente, a missão tinha como objetivo estabelecer bases de pesquisa e treinar pessoal para as condições polares. Segundo essa fonte, a realidade classificada era completamente diferente. Levantamentos sísmicos haviam detectado anomalias nas profundezas do gelo que ninguém conseguia explicar e sobre as quais ninguém deveria falar. E aqui está a parte que deveria te deixar perplexo. Desde então, por mais de 7 décadas, os Estados Unidos, a Rússia e mais recentemente a China vêm realizando operações secretas de recuperação na Antártida. Não pesquisa recuperação. Escavações arqueológicas e recuperação tecnológica, conduzidas de forma totalmente independente dos programas de ciência pública operados sob o Tratado da Antártida. As estruturas, ele disse a Linda, não são pequenas, não são um posto avançado. O que foi encontrado parece ser um extenso complexo urbano com edifícios, infraestrutura e tecnologia que sugerem uma civilização tão avançada que desafia todas as nossas suposições sobre a história da humanidade. Algumas áreas são acessíveis por meio de cavernas de gelo naturais, onde o movimento das geleiras criou aberturas. Outras estão sendo alcançadas por meio de operações de perfuração disfarçadas de pesquisa científica de rotina. E a tecnologia extraída dessas estruturas, preste muita atenção nisso, ainda funciona em algumas partes. Nem tudo foi compreendido, mas dispositivos funcionais foram recuperados e estão sendo estudados em instalações secretas. Linda fez a pergunta que qualquer jornalista faria. Prove isso. O oficial forneceu as coordenadas. Forneceu documentos internos com trechos censurados, mas que mostravam as designações confidenciais do projeto nos locais exatos que ele descreveu. E deu a ela nomes de outros funcionários envolvidos nessas operações, pessoas que ela poderia encontrar, pessoas para quem ela poderia ligar. Mas o que não saía da cabeça de Linda era o silêncio do outro lado da sua própria mente. 20 anos de depoimentos dispersos haviam se transformado em uma única história. E essa história era maior do que qualquer coisa que ela já tivesse investigado. O que ela ainda não sabia era que o depoimento mais perturbador ainda estava por vir. O que descobriram foi que um contratado militar que trabalhava em uma operação de perfuração secreta em 2003 concordou em falar com Linda, mas apenas porque estava morrendo. Seu câncer era terminal e ele não podia levar para o túmulo o que tinha visto. Ele descreveu ter sido baixado para um poço de gelo perfurado para acessar o que seu briefing chamou de anomalia geológica. A descida foi lenta. A plataforma rangia sob seu peso enquanto afundava cada vez mais no poço. A luz do dia acima diminuiu até se tornar um brilho fraco e depois desapareceu completamente. As paredes eram de gelo brancas, com veios azulados e sem qualquer detalhe. O frio era absoluto. Os únicos sons eram o zumbido do guincho e sua própria respiração ecoando nas paredes do poço. Então, mais de 1 quilômetro abaixo, algo mudou. O gelo parou. Não gradualmente, simplesmente acabou. As paredes se transformaram em algo liso, quase metálico. Uma superfície com um leve brilho que refletia a luz de sua lanterna. Uma superfície que não deveria estar a 1,5 km abaixo de uma camada de gelo antártica. A temperatura parecia diferente. A acústica mudou. Até o ar tinha uma qualidade diferente, como passar de uma sala para outra. Ele desceu da plataforma para uma cavidade que era claramente, inequivocamente artificial.
O espaço se abriu ao seu redor. Era enorme. Havia marcas nas paredes, símbolos e padrões geométricos diferentes de qualquer sistema de escrita que alguém de sua equipe já tivesse visto. A equipe permaneceu em silêncio, lanternas cortando uma escuridão que não fora perturbada há milhares de anos. E então ele viu, embutida na parede ao fundo, uma porta, sem rachaduras, sem frestas. Uma entrada construída, emoldurada e deliberada que levava a algum lugar mais profundo. Suas mãos tremiam. Ele conseguia sentir o pulso no peito. A equipe não estava autorizada a ir mais longe. Isso exigiria um nível de acesso que nenhum deles possuía. Mas ele observou enquanto cientistas e militares com equipamentos especializados se preparavam para entrar. Eles se moviam com a calma e eficiência de quem já havia feito isso antes. Ele foi enviado de volta à superfície. Recebeu um bônus substancial. Assinou um acordo de confidencialidade que o ameaçava com processo criminal. E ele carregou o que viu em silêncio por anos, até que o diagnóstico de câncer tornou o segredo sem sentido. Ele disse a Linda: "As pessoas precisam saber que encontramos algo lá embaixo. Algo que muda tudo o que pensamos saber sobre a história." Agora ouça o que mais a investigação de Linda revelou, porque os depoimentos não pararam. Eles se intensificaram. Um analista de imagens de satélite contou a ela que havia visto certas coordenadas da Antártida serem apagadas digitalmente de dados públicos. Não apenas com a resolução reduzida, mas ativamente obscurecida, borrada e apagada. Ele tinha visto os originais antes do processamento. Formas retilíneas e formações que pareciam artificiais. Ele estava sentado à sua mesa, encarando estruturas que não deveriam existir. E quando ele mencionou o assunto aos seus superiores, foi informado de que essas áreas estavam sob protocolos de acesso especiais e que não era da sua conta. Um cientista de materiais que analisou brevemente amostras das operações de recuperação na Antártida descreveu ligas que não correspondiam a nenhum registro em qualquer banco de dados conhecido. A resistência à corrosão era excepcional. Relações resistência/peso que não deveriam ser possíveis. Características de fabricação que a tecnologia atual não consegue replicar. Um coordenador de logística do Programa Antártico da NISF encontrou listas de equipamentos que não correspondiam a nenhuma missão de pesquisa conhecida. Ferramentas industriais de escavação. Contêineres de transporte lacrados com escolta militar armada e remessas encaminhadas por canais do Departamento de Defesa, totalmente fora da supervisão científica. Cada nova testemunha acrescentava algo mais perturbador que a anterior. Símbolos gravados nas paredes que nenhum linguista de nenhuma equipe conseguia decifrar. Equipamentos eletrônicos que apresentaram mau funcionamento perto de certos locais de escavação, com instrumentos girando e leituras disparando, devido à interferência eletromagnética sem fonte identificável. E então a denúncia que causou um grande impacto em toda a rede de Linda. Diversas fontes confirmaram de forma independente que os artefatos recuperados foram transportados para instalações secretas dos EUA para engenharia reversa. Não para estudo. Engenharia reversa. O quadro não era mais fragmentário. Era enorme e clamava para ser contado. Mas contar a verdade significava arriscar tudo o que Linda havia construído ao longo de 40 anos. O silêncio. Em 2020. Linda já contava com mais de 15 depoimentos confiáveis, coordenadas verificadas, nomes e afiliações confirmados. Um conjunto de evidências que em conjunto apontava para um dos segredos mais importantes da história moderna. E então suas fontes começaram a morrer. Uma a uma. As pessoas que lhe confiaram os segredos mais perigosos de suas vidas estavam ficando sem tempo. O engenheiro de voo da Marinha, o homem na crista da montanha, aquele que deu início a tudo isso com um telefonema em 1998, morreu em 2019. Linda recebeu a notícia e ficou em silêncio assimilando-a.
Então, o oficial do NORAD, sua fonte mais importante, o homem cujo único depoimento havia conectado 2 décadas de relatos dispersos em um quadro impressionante, morreu em 2022. Outros estavam em declínio acentuado em leitos de hospital, sob cuidados paliativos com memórias que se desvaneciam. E Linda, agora com mais de 80 anos, compreendeu algo com brutal clareza. Ela estava se tornando a última pessoa viva que mantinha todos esses testemunhos unidos, o último elo que conectava as testemunhas ao mundo. Essa constatação a transformou. Não apenas a motivou, como a aterrorizou. Porque se ela esperasse mais 25 anos de investigação, o trabalho de uma vida inteira de uma dúzia de homens moribundos que escolheram a verdade, em vez do silêncio, desapareceriam, sumiriam, como se nada daquilo tivesse acontecido. Ela disse em uma entrevista de 2023. Percebi que se eu não contasse essa história completamente com todos os detalhes e todas as fontes que eu pudesse citar de forma responsável, ela morreria. Esses homens confiaram em mim. Tenho a responsabilidade de garantir que seus testemunhos sobrevivam. No final de 2023, ela começou a reunir o que chama de Relatório Antártico Abrangente. Cada depoimento, cada coordenada, cada nome de operação, cada prova coletada ao longo de 25 anos de investigação. E no início de 2024, ela divulgou partes do relatório através do site earthfiles.com. Ela publicou coordenadas específicas de locais onde testemunhas relataram estruturas expostas ou pontos de acesso subterrâneos. Compartilhou documentos desclassificados da Operação High Jump, com trechos censurados que sugeriam objetivos muito além de estações de pesquisa. Apresentou transcrições de depoimentos anonimizados com informações suficientes sobre as credenciais para estabelecer credibilidade. Ela compilou imagens de satélite mostrando ocultação artificial de dados exatamente nas áreas identificadas por suas fontes e lançou um desafio direto. Outras nações têm satélites. Pesquisadores independentes possuem radares capazes de penetrar o gelo. Cientistas trabalham naquele continente todos os dias. Se esses depoimentos forem verdadeiros, as provas estão aí. Ela disse ao mundo onde procurar. Agora aqui está a parte que me tira o sono. A resposta de todos os governos envolvidos foi idêntica. Silêncio total e absoluto. Nenhuma negação, nenhuma correção, nenhum processo, nenhuma acusação, nenhuma declaração oficial de qualquer tipo. Nada. Apenas um silêncio tão completo que parecia proposital. Porque era. Pense nisso. Uma jornalista premiada com o Emmy acusa publicamente vários governos do mundo de acobertarem ao longo de 70 anos estruturas antigas e tecnologia recuperada sob o gelo da Antártida. E nenhum governo diz uma palavra, nenhuma negação, nenhum comunicado à imprensa afirmando que se trata de ficção. Linda afirma que o silêncio é a confirmação mais contundente que poderia ter recebido. Se estivesse mentindo, desacreditá-la seria fácil. Uma simples declaração oficial bastaria. Mas abordar a investigação a obriga a fazer uma escolha que nenhum governo quer fazer. Para confirmar o que ela está revelando, ou explicar por que dezenas de militares e cientistas renomados estão independentemente fabricando a mesma história. Então eles não dizem nada. E o silêncio se torna cada vez mais ensurdecedor. Pesquisadores independentes começaram a investigar. Analistas amadores de satélites examinaram suas coordenadas e relataram anomalias. Cientistas solicitaram dados históricos de radar das áreas que ela identificou. A maioria dos pedidos foi negada, classificada como material de segurança nacional, por se tratar de dados geológicos provenientes de um continente supostamente dedicado à pesquisa científica pacífica. Um ex-funcionário de uma estação na Antártida veio a público apoiar as alegações de Linda, afirmando o que qualquer pessoa que tenha trabalhado naquele continente por longos períodos já sabe.
Há áreas onde não se deve ir, perguntas que não se devem fazer e operações militares secretas que nada têm a ver com ciência, acontecendo simultaneamente aos programas de pesquisa que o público acompanha. As implicações disso são evidentes. O que torna essa história tão perturbadora não é apenas a ideia de algo escondido sob a Antártida, mas o que isso poderia significar para tudo o que pensamos saber sobre a história da humanidade. Se ao menos parte dessas afirmações for verdadeira, isso sugeriria que uma civilização avançada pode ter existido há mais de 12.000 anos, muito antes do Antigo Egito, da Suméria ou de qualquer civilização da qual aprendemos nos livros de história. Isso mudaria completamente a cronologia do desenvolvimento humano. Em vez de civilizações progredindo lentamente, passo a passo, isso poderia significar que o conhecimento que existiu foi perdido em alguma catástrofe antiga e só agora está sendo redescoberto em segredo. De acordo com Linda Moulton Howe, é exatamente por isso que tantas testemunhas acabaram se apresentando. Muitos deles eram militares, cientistas contratados e agentes de inteligência, que afirmaram ter visto estruturas estranhas, tecnologia inexplicável ou operações secretas relacionadas à Antártida. A maioria permaneceu em silêncio por décadas porque temia perder a carreira, violar acordos de segurança ou simplesmente ser ridicularizada. Mas à medida que envelheciam, muitos relataram sentir que não conseguiam mais guardar o segredo. Linda conta que passou anos documentando cuidadosamente cada depoimento, gravando entrevistas, coletando provas e verificando o histórico das pessoas que a contatavam. Agora, aos 81 anos, ela está trabalhando em um documentário completo que apresentará todos os depoimentos juntos pela primeira vez. Ela também entregou cópias de sua investigação, incluindo informações de testemunhas que deram permissão para serem identificadas após a morte a diversas instituições. O objetivo dela é garantir que o material sobreviva, não importa o que aconteça com ela. O que torna sua mensagem poderosa é que ela não exige crença cega. Ela diz abertamente às pessoas para examinarem os testemunhos por si mesmas e decidirem o que pensam. Em suas palavras, essas eram pessoas reais, com experiência e formação profissional reais, não boatos anônimos da internet. E se ao menos algumas de suas histórias forem verdadeiras, então o mundo pode ser muito mais estranho do que a maioria de nós imagina. A maioria das testemunhas já faleceu, mas os relatos deles permanecem registrados e preservados. Linda acredita que fez uma promessa a eles. E após décadas de silêncio, finalmente decidiu compartilhar o que lhe contaram. Mas a maior questão permanece. Se os governos realmente sabiam da existência de estruturas misteriosas sob a Antártida há décadas, por que manter isso em segredo? E se descobertas relacionadas a uma antiga civilização perdida estavam sendo estudadas a portas fechadas, o que mais poderia estar sendo escondido do público? Essa questão é o que mantém as pessoas fascinadas por esse mistério. Porque sejam as afirmações verdadeiras exageradas ou mal interpretadas, a ideia de que a história pode não ser tão completa quanto pensamos continua a cativar a imaginação de milhões de pessoas em todo o mundo. Se você gostou desta história, inscreva-se e compartilhe-lhe com alguém que adora mistérios, história oculta e descobertas inexplicáveis.